Bom, meus amados, algumas pessoas vêm aqui no direct fazer perguntas que são de difícil interpretação e de difícil compreensão. Mas vamos lá. Muitos me perguntaram aqui sobre o sistema. Se o sistema é terra ou se o sistema é heliocêntrico. Então a primeira visão dada pela igreja, para muitos que não sabem, a primeira visão do sistema era geocêntrica, em que coloca a Terra no centro de tudo. O regimento universal é a Terra pelo fato de que somente aqui há condições propícias para a vida. Os irmãos, em primeira mão, vejam o que está escrito no livro de Josué, capítulo número 10, versículos 13 e 14. Que o Sol parou e a Lua se deteve em sua órbita. Ambos se detiveram em sua órbita, até que Israel se vingasse de seus inimigos, conforme está escrito no livro de Jasher, no livro dos justos. Portanto, meus amados e queridos irmãos, se o Sol e a Lua se detiveram em sua órbita, quem é que orbita? O Sol, a Lua e os planetas, ou a Terra e os planetas? O Sol, a Lua e os planetas ao redor da Terra, ou a Terra e os planetas ao redor do Sol? Portanto, meus amados e queridos irmãos, eu fico com a Escritura Sagrada. Vamos analisar alguns fatos. Os ateístas de plantão da época, que eram os filósofos, astrônomos, os cientistas, os sábios, os entendidos da época, para eles não era suficiente a visão geocêntrica da igreja. E de alguma forma procuraram conspirar contra esta visão e estabelecer um tratado sendo difundido historicamente. E é aqui, meus amados e queridos irmãos, que entra em cena o polêmico astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. Copérnico queria, de qualquer forma, implantar a sua visão heliocêntrica, estabelecer o seu tratado heliocêntrico, difundi-lo historicamente para que ele fosse reconhecido não só como um matemático, como também um astrônomo, o criador do sistema planetário heliocêntrico. E o que é o sistema heliocêntrico? O sistema heliocêntrico é uma rota onde um conjunto de planetas trafegam ao redor do Sol, sendo o Sol o centro que regimenta o sistema, e a Terra está em destaque dentro desse sistema heliocêntrico. Mas antes não era assim. A visão estabelecida pelas Escrituras e pela Igreja era a visão geocêntrica, onde a Terra é o sistema e os planetas trafegam ao redor da Terra, uma vez que os céus e os seus elementos foram estendidos como uma cortina, mas os fundamentos estão na Terra dentro dos conceitos escriturísticos. Então nós vamos colocar aqui em tese e em assunto textos que vigoram a favor da teoria geocêntrica. Não estou fazendo nenhuma afirmativa, eu quero esclarecer dentro dos textos bíblicos a origem do sistema. Em primeira mão, vamos tomar o texto do capítulo 38 do livro de Jó como base, onde Deus questiona Jó sobre a criação e pergunta onde ele estava quando Deus lançou os fundamentos, implantou as colunas e fez as bases da terra. Ali a Escritura declara que a terra tem alicerces sobre colunas, e a sustentabilidade maior é que Deus a fez sob medidas, a alinhando com um cordel de medir e a nivelando com um plumo. E Deus questionava Jó: onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? E olhando para este texto, entendemos que, coligindo ao texto de Amós, capítulo 9, versículo 6, onde o texto é bem claro que Deus é o que edifica a sua câmara no céu. Esta menção, câmara, ela relaciona-se a um lugar bem alto, a uma esfera superior onde Deus assentou o seu trono. E a sua abóboda fundou e colocou como proteção sobre a terra, sobre as bases da terra. Para quem não sabe, a abóboda é uma espécie de cunha ou concha em que ele, ao lançar os fundamentos da terra, ele colocou sobre ela como proteção. Para proteger de quê? A pressão atmosférica, que é apresentada pela teoria científica, ela nada mais é do que águas que estão em cima. E a ciência, ela, ao longo do tempo, ela lubridiou com o seu alto potencial de persuasão através dos estudos científicos e históricos a todos aqueles que aprenderam a teoria da cosmogonia, da astronomia. E ali o texto deixa claro que Deus, ele edificou a sua câmara no céu.
câmara está associada a um lugar mais elevado, a uma esfera superior onde Deus assentou o seu trono e lançou a sua abóboda sobre a terra, uma espécie de cunha ou concha que ele colocou por cima da terra como cúpula de proteção. Uns chamam de cúpula, outros chamam de domo, mas o que sabemos é que é a camada geomagnética da Terra. E esta camada geomagnética, ela possui várias camadas. E a sua ação, né, a sua finalidade é proteger os homens. Não só os homens, como toda criatura, né, todo ser vivo, dos raios mais fortes do Sol, das tempestades solares, e também para nos proteger das chuvas de meteoros que batem por cima da cúpula e escorre para os horizontes da Terra. Portanto, também esta cúpula, ela nos protege daquilo que há por cima dela. Não podemos afirmar se realmente é o ar com uma pressão atmosférica muito forte ou se são águas. Meus amados, em primeira mão, vamos acompanhar o raciocínio dentro do texto de Gênesis primeiro. Não vamos levar em consideração o primeiro versículo que está discrepante ao nosso raciocínio. Vamos entrar no versículo 2, onde se trata da restauração do terreno físico, onde a Escritura declara que havia apenas águas que cobriam um abismo, em estado de trevas. Então, em primeira mão, a primeira coisa que Deus fez foi separar as trevas da luz. E fez com que a luz brilhasse e clareou o ambiente. Então, o espaço físico, mesmo sendo em estado líquido, ele clareou o ambiente. E em segunda mão, ele separou as águas que estavam por debaixo da expansão e por cima da expansão, e chamou a expansão de céus. E foi tarde e manhã do segundo dia. Portanto, o que queremos entender entre águas em cima sobre a expansão e águas embaixo sobre a terra. Observe, meus amados e queridos irmãos, que haviam apenas águas e mais nada que águas que cobriam o abismo. Águas indescritíveis, um ajuntamento de águas que não se tem como descrever, uma vez que também nem o próprio doutor Moisés descreveu satisfatoriamente, ilustrando para nós. Então, as formas de interpretação conduzem muito à ignorância. Mas o que entendemos dentro dos textos é que haviam águas em cima e águas embaixo. E separou essas águas com o firmamento, a expansão, chamando esta expansão, esse espaço, de céus. Agora observe, irmãos, que analiticamente falando, se nós formos observar a composição dos elementos, tanto do ar como da água, nós temos o quê? Na química da água, quais são os compostos? Nitrogênio e oxigênio. Na química do ar, quais são os compostos? Nitrogênio e oxigênio. Trocando em miúdos, o oxigênio e o nitrogênio, uma vez que compõem a água, o ar contém micropartículas de água, o qual respiramos todos os dias para sobreviver. O gelo, por exemplo. O gelo é uma estrutura cristalina de moléculas de água devido às ligações de nitrogênio em forma de fusão. Então, é formada essa estrutura que conhecemos gelo, uma estrutura sólida. Mas a dissolução de tudo isso, seja em forma de calefação, de condensação ou de evaporação, isso tudo resulta em gases que respiramos, que é o ar, o nitrogênio e o oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Baseado no texto de 2 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 5. Olha o que diz. 2 Pedro, capítulo de número 3 e versículo 5. Olha o que diz o texto. Pois eles de real propósito ignoram isto. Eles quem? Os cientistas, a ciência, os sábios. Isto que? Ignoram o quê? Que pela palavra de Deus se fizeram os céus e também a terra, que foram tirados da água, e no meio das águas subsiste. O que você entende com isto? Que no meio das águas subsiste. Eu tenho acompanhado alguns vídeos e matéria do Elon Musk, principalmente o que está associado à Tesla e o que está associado também a Biogenetics e a Starlink. Eu vi um dos seus vídeos em que ele lançou uma aeronave e ela bateu no domo, que é uma camada intransponível. Olha só, as mentiras que a NASA